Olá pessoal, hoje eu trouxe um dos ícones do enduro nacional, Motolama, começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a minha Olá, prosa. sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Em 1981, a Yamaha lançava a DT-180 e logo depois, em 82, a Honda lançava a XL250. Esses lançamentos mudaram a forma como o mercado de motocicletas no Brasil se comportava. Surgia assim a cultura do trail no Brasil. Essa ideia tomou força quando em 1983 largou do Rio de Janeiro o primeiro Enduro da Independência. Foram 3 dias saindo do Rio, passando por Juiz de Fora, Barbacena, Ouro Preto até chegar em Belo Horizonte. Foram quase 800 quilômetros de aventura. Com muita chuva no primeiro dia, tornando alguns trechos impassáveis, o Enduro da Independência se tornou o que seria a maior aventura coletiva do Brasil. De lá para cá, essa cultura só cresceu. Hoje, eu trouxe o único cidadão que participou de todas as edições do Enduro da Independência, desde 1973 até hoje. Trata-se de Ademar Euclides de Souza. Desde 1973, participando das 24 horas de Interlagos, até a última edição do Enduro da Independência, onde ele correu com uma DT na categoria Vintage. Mas vamos ouvir a história desse cidadão. Bom, aqui está o meu amigo Euclides que eu falei antes. Euclides, quem é você? Eu sou um apaixonado por moto, acho que desde que eu nasci, entendeu? Desde que eu me entendi por gente a primeira vez. Eu me lembro que as primeiras coisas motorizadas que eu andei foram as Velosolex, tá? Alugadas em São Lourenço, tá? Depois as Mobilete, não sei o que, isso. E em 1969, 70, eu ganhei do meu pai, a primeira moto foi uma Leonete. Leonete, já era com 3 marchas, porque antes disso tinha uma marcha na mão. E por aí continuou, tá? Depois vem a Suzuki 50, uma Yamaha 125, a Yamaha 180, até chegar nas R5 e RD. A fantástica RD. A fantástica, que foi... Viúva Negra, a Viúva Negra. Não, de Viúva Negra ela não tem nada. O que aconteceu nessa época que foi provavelmente a primeira moto que chegou ao público, que você podia comprar na loja, tá? E que realmente andava. Então muita gente comprava aquilo e não tinha a menor experiência. Quando eu cheguei nela eu já tinha uma bagagem de uns 4, 5 anos. A minha primeira RD foi em 73, logo que ela foi lançada, aquela de tanque pequeno ainda. Então já tinha uma certa bagagem, então ela já me deu um susto. Ela dava susto em todo mundo, né? Mas nunca quebrei nada. Eu me machuquei muito mais na 125, na Leonete, do que na RD. Tá? Então, e de lá para cá, com essa RD, não, foi na época da R5 ainda. Eu corri as últimas 24 horas do Brasil, tá? Que foi em 73, em dupla, né? E participei do Campeonato Carioca de Motocross em 73 também. Fiquei até em 8º lugar no campeonato. Você vê que o cara jogava nas 10, corria os 24 horas, foi onde? Interlagos ou no Rio? Interlagos. Corria as 24 horas de Interlagos de moto, depois correu motocross também na mesma época, ou seja, só trocava de roupa, de moto e vambora. Não, e roupa de motocross na época era calça jeans, né? Calça jeans, boot, e olhe lá. Mas Interlagos foi complicado, porque era muito frio, a gente não estava nem preparado para aquilo. Então, aconteceu. Hoje são lembranças. Pena que a gente não tinha máquina fotográfica digital como tem hoje, telefone celular, então tem muito pouca foto dessa época. Eu fotografava muito em slide. Sim. E eles se deterioraram com o tempo, né? Mas está bem guardado na memória ainda. Isso que é importante. Isso que é importante. Da RD 350, hoje você está andando de quê? Cara, eu hoje ando de qualquer coisa que tenha um motor em 2 rodas. Eu tenho uma XT660, tenho uma DR 650, tenho uma XRE 300, ainda tenho lá em casa uma CRF 230, que é da Mônica, que já fez. É um fato histórico. Essa moto é 2007. Foi a primeira CRF que saiu. Essa moto já fez assim uns 15 independências. E nunca trocou nem relação, cara. Aquela coisa inquebrável. Só para contextualizar mais aqui, o Euclides é o único cara que correu todas as independências desde 83. Esse é o assunto mais para o final da história aqui. Mas vamos continuar.
Não, então o que estiver andando eu gosto, eu me sinto bem em cima de uma moto, entendeu? Então, inclusive, eu não vou nem falar umas e outras aí que eu acho, mas um dia desse eu estava até comentando com um amigo meu. Tem aquela moto que você se sente em cima, não vou comentar qual é a moto, aquela moto que você se sente em cima da moto, entendeu? Eu acho que a moto você tem que integrar, tem que ser um corpo só, entendeu? Você e a moto é uma coisa só, você não pode sentir passageiro, você tem que sentir fazendo parte do conjunto. Eu tive 13 ou 14 KDX, desde a primeira KDX que chegou, primeira KDX, eu tenho fotos para provar isso. Essa KDX era 88, tá? KDX a água, tá? Foi a primeira KDX lançada, a água ela era 89, foi lançada em novembro de 88. Eu corri o Enduro Imperial em dezembro de 88 em Petrópolis. Essa moto não tinha sido lançada no mundo ainda. Eu estava com ela já aqui no Brasil andando. Certo. E tive a última, uma 2005, 2006. Depois passei por essa moto, está em Minas hoje, está andando por lá. Mas como é que você saiu desse mundo 24 horas de Interlagos, motocross, e veio para a trilha? Bem, eu sempre gostava de terra, tá? Na Floresta da Tijuca, a gente andava de RD lá de vez em quando, na ida para a praia, voltava para a praia, dava uma voltinha. Só um instante. Floresta Tijuca é um parque que tem dentro do Rio de Janeiro, é o único parque florestal urbano do mundo, que é no Rio de Janeiro, foi plantado pelo Dom Pedro II e foi reflorestado. Foi reflorestado porque era um cafezal antes e Dom Pedro plantou aquilo lá. E hoje é uma floresta exuberante, muito bonita, quem for ao Rio vale a pena ver. E esse cara andava lá. Não, e a gente andava de RD porque ela tem umas cachoeiras bacanas, então a gente ia para a praia, na volta da praia, entrava na floresta para ir para tomar banho de cachoeira e sempre tinha uma trilhinha para chegar na cachoeira, então a RD ia lá, andava por lá, tudo bem. E depois com o lançamento aqui no Brasil, eu tive umas DT 125, AE, por aí, 74, 75, mas me afastei um pouco da terra. E quando a Yamaha lançou a primeira TT 125, eu estava na fila, comprei logo uma. E daí não parei mais, entendeu? Veio a DT 180, que realmente foi a moto que integrou todo mundo à terra, tá? Então essa moto foi uma moto fantástica. Outro dia eu contei a história das Montesas, mas quem virou o esporte no Brasil, propriamente dito, foi a DT 180. Antes da DT 180, existiam algumas importadas, a DT 125, a DT 250, a XLS 250, mas eram muito poucas e não dá para se considerar que era um esporte. Com a DT 180, que a coisa realmente começou. A DT 180 foi a moto e ela foi lançada numa janela de tempo um pouquinho antes da XL, né? Sim. E o preço também era bem mais barato, a manutenção fácil. Então todo mundo andava de ET. A moto realmente dava muito problema, quebrava bastante, mas era o que a gente tinha, entende? Então não tinha a disponibilidade que tem hoje de várias marcas, tá? Inclusive eu comecei a explorar a Floresta da Tijuca e um dia eu achei bacana, esse troço deve ser legal fazer com mais amigos, né? Sozinho é meio perigoso, é meio chato. Aí eu botei no Rio, naquela época, existia um jornal Balcão, que era um jornal de classificados. Eu botei um anúncio lá, só na primeira página, o anúncio era de graça, por sorte só na primeira página, trilha, 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 fazemos trilha todos os fins de semana. E aí começou a juntar a galera que gostava, encontrar na pracinha do alto e andar pela floresta, numa época sem GPS, tá? Nós conseguimos mapear a floresta toda, tá? Então andávamos direto lá e começamos a ir para outros lugares, explorar novas coisas. E o meu compadre, na época eu não conhecia, né, o Marcelo Berrel, que era o dono da Fazenda São José, em Conservatória, organizou a primeira prova lá no Rio de Janeiro, né, que eu estou em Minas, né, lá no Rio de Janeiro, foi em Conservatória, prova essa que correram alguns mineiros também, a Trilha dos Coroados, foi em 1982. E lá nós conseguimos reunir realmente o pessoal mais animado, mais empolgado e fundamos o RTC, em 1982, se eu não me engano, tá? RTC, o Rio Trail Clube, que eu já falei dele uma vez. Fundamos o RTC e daí para frente, alguns meses depois, 2 ou 3 meses, nós fizemos a Trilha Monte Rico, que foi a segunda prova, lá em Conservatória, que foi a primeira prova da RTC, e dali em diante, basicamente, tinha uma prova todo mês. E é legal nas provas naquela época que o percurso era conhecido, né?
Então, uma semana antes, 2 semanas antes, você ia no fim de semana para treinar no circuito. Então, a galera se conhecia, era muito legal. Só para lembrar que na época ainda não existia o enduro de regularidade. Isso que ele está falando são enduros de velocidade, onde você ia lá, treinava no sábado para correr no domingo. A gente treinava e ficava conhecendo. Inclusive, uma vez eu reclamei com esse meu compadre, com o Marcelo, que, pô, chato de treinar é porque a fazenda dele, o percurso da prova, tinha muita porteira. Ele virou para mim e disse, mas é que eu crio boi, eu não crio moto. Cronologicamente, já que a DT saiu em 82, em setembro de 83, teve o primeiro Enduro da Independência, que você participou, eu também. Uhum. Conte sobre ele. Bem, a Independência naquela época foi... Eu só acreditei mesmo, eu já escrevi isso, está escrito lá no livro Independência, só caiu a ficha mesmo que nós íamos fazer aquilo quando... Depois eu vou voltar um pouquinho e falar um pouco antes. Quando eu cheguei na Quinta da Boa Vista e vi aquelas 500 motos, 500 duplas alinhadas, não 220. 220? Eu me lembro que eu era número 215. Aquelas motos alinhadas, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Porque nós tivemos umas aulas de enduro mostrando, pela primeira vez eu ouvi falar no método da meia-noite, tá? Não tinha a menor ideia do que era aquilo. E pior de tudo é que a garotada que está fazendo hoje, está começando hoje, também não sabe o que é isso. O Denise está falando com alguém, ué, o que é isso? Era como a gente fazia antigamente, é que hoje o Compass, o Totem, o Centaur Blue já calcula isso direto. A gente tinha que calcular o método da meia-noite para saber a tua hora de largada. E tudo isso foi explicado, como é que eram os desenhos, o que significavam. Pela primeira vez, eu nunca tinha visto um mata-burro de vão central, um MBC, um MBVL, por aí vai, tá? Então, quando largou, foi um enduro bem simples, tá? A gente tinha um pouco de asfalto no começo, uma região de Petrópolis, e quando estava chegando já para Minas, em Juiz de Fora caiu aquela chuva mortal que realmente fez uma grande diferença, que a gente tinha passado antes da chuva no oleoduto, que esse oleoduto é famoso, região ali de Eubank da Câmara, tá? Entre Eubank da Câmara e Santos Dumont. Qual era o seu número no primeiro Independência? Por lá atrás também, 200 e tal, foi depois da chuva. Eu não consegui chegar no tal do... Passei no oleoduto. Teve gente que ficou preso dentro do oleoduto, só o exército para tirar os caras lá de dentro, e eu não consegui chegar no oleoduto. Não, o oleoduto foi uma coisa... E não tinha grandes dificuldades, tá? Mas foi difícil. Eu passei no oleoduto, tá? Mas foi bem ruim para quem passou. Uma coisa, por exemplo, naquela época a gente usava pneu treio. Pneu de cross, por exemplo, pneu de gomo, existia o Funza e o Iris, que era o pneu que vinha nas FBM. Já tinha FBM nessa época. Eu tive FBM. FBM. Mas aquele pneu era muito ruim, se furasse, o pneu furava toda hora, então se tivesse que trocar, era difícil, então eu preferia usar um pneu de treio, o original da DT, que eu disse, olha, onde eu passo com o outro, eu vou ralar um pouco mais com esse aqui, mas eu vou passar, mas se furar eu troco. Sim. Entendeu? Então levava câmara, levava bomba de ar, tinha uma mochila que a gente recebeu da Santa Rosa, uma mochila de jeans. Santa Rosa era uma fábrica de jeans que tinha em Valença, infelizmente já fechou, tá? Fazia jeans para exportação. O jeans que ele fazia não era vendido no Brasil, mas a mochila era com esse jeans, tá? O primeiro Independência teve patrocínio da Santa Rosa. Santa Rosa. A Santa Rosa distribuiu a calça de trilha de jeans, mas era uma calça de trilha, e a mochila. Então nessa mochila a gente levava câmara de ar, bomba de um monte de tralha aí pesando. Era uma comédia. Sim, era. E de lá para cá? De lá para cá eu tentei sempre que eu pude, né? Porque aí, aquilo que eu falei lá no começo, minha carreira toda foi na Marinha, né? Na Marinha tem um tal de 7 de setembro, que por um acaso junta com a Independência, né? Então eu nem sei até hoje como é que eu consegui nesses, não posso falar os 38, 39, porque desde que eu me aposentei já está mais fácil, né? Sim, imagino. O meu calendário sou eu que faço, mas naquela época eu tinha que dar nó em pingo d'água. Teve a Independência, inclusive, que esse eu não vou esquecer jamais, se eu não me engano, foi o de 90, ele largou foram 6 dias de prova, ele largou em Belo Horizonte, nós fomos até Ubatuba, na realidade não fomos até Ubatuba, nós fomos até São Lourenço, aí teve um dia de intervalo, o pessoal se deslocou de São Lourenço para Ubatuba, e no dia seguinte partiam todas as categorias de Ubatuba voltando para Belo Horizonte. Nesse dia eu saí de São Lourenço não para descansar e para Ubatuba,
eu saí para o Rio, porque eu estava de serviço na Marinha naquele dia. Então eu dei serviço até 8 horas da noite, consegui passar o serviço, peguei o carro, fui para Ubatuba para largar no dia seguinte de manhã cedo. Então isso ficou na... Isso é raiz. Isso é raiz. Ficou na memória. Outro fato, mas o resto foi outros fatos marcantes, por exemplo, foi quando eu fiz uma independência de dupla com a Mônica, com a minha esposa, tá? Foi uma coisa que ela conta as coisas muito melhor do que eu sei contar. Inclusive teve já chegando lá na Serra da Moeda, por ali, né, na região de Moeda, ela já tinha perdido a planilha alguns quilômetros atrás, e eu parei para acertar o odômetro, vai indo. Ela foi indo na poeira da dupla da frente, entrou num mata-burro que teve que desenrolar o conjunto. Sim. Ela não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Misturou tudo. Mesmo assim chegamos. E outra coisa... Eu lembro dessa independência que você, se eu não me engano, você era 94, uma coisa assim. Não vou lembrar. E eu era 3, 4 números depois de você. E eu me lembro disso. E depois um que me marcou bastante, se eu não me engano, foi 2001, 2000, deixa pra lá. Foi um que largou em Poços de Caldas e nós chegamos em Mogi das Cruzes, que eu fiz com meu filho, né? Realmente aí foi outra coisa que foi muito bacana, né? Fiz com a minha esposa e depois fiz com o filho. E deu para andar bem com os dois, entendeu? Bem legal, bem legal. Em Mogi das Cruzes, nesse dia choveu muito, no último dia, tava assim um lamaçal danado, e tinha uma subidão lá, que eu subi tranquilo e o Ian não conseguia subir de jeito nenhum. Aí falaram para ele, pô cara, teu pai subiu. Aí disse, mas minha moto aqui não sobe. Aí eu fui lá embaixo, peguei a moto dele e subi. Disse, vendo, cara, a moto sobe. Tá faltando aquela pecinha que fica entre o banco e o guidão, entendeu? O problema tá ali, entendeu? Mas aí, logicamente, hoje eu não... Além de não ser fissurado, eu sou, né? Mas não tenho tanto mais tempo, até as viagens. Poxa, a gente... Segurança na estrada também é uma coisa muito normal. A gente vai disputar enduro em São Paulo, em Minas, ficava por resultado, normalmente acontecia 9, 10 horas da noite, e pegava o carro e viajava a noite inteira. Quantas vezes eu fiquei na área, quem não conhece o Rio, a Mônica me deixava ali, quer dizer, eu parava o carro ali perto da rodoviária, eu saltava para trabalhar, ia para a Marinha, e ela pegava o carro e levava para casa com as motos, porque eu já estava atrasado, entendeu? Já era a minha hora. E já que eu fugi um pouquinho da Independência, mas no Liberdade, acho que foi o primeiro Liberdade, também não vou lembrar onde, foi 85, nós fomos de trem para Belo Horizonte, trem de aço, aquele Vera Cruz. Vera Cruz. Fomos de trem com as motos dentro do trem. É mesmo? Lá dentro do trem. Saímos na estação ferroviária lá de Belo Horizonte, pilotando as motos. Eu pegava muito trem para São Paulo e eu pensava em fazer isso, mas nunca fiz. São Paulo era Santa Cruz, Belo Horizonte era Vera Cruz. As motos iam no vagão de carga e nós íamos lá mesmo, no beliche, dormindo, e voltávamos com as motos dentro do trem. Tô maneiro, hein? Pouca gente fez isso, mas nós fizemos. Tem a história do Cláudio Figueiredo, que no primeiro Independência virou a planilha contrária e voltaram pela contramão da trilha. Voltaram, mas beleza, como eu te falei, era um roteiro bem light, bastante estradinha, não tinha essas alças que o pessoal faz hoje, entendeu? E nós tínhamos 30 segundos de tolerância, era uma coisa absurda. A tolerância é muito grande, a gente praticamente não tinha relógio digital, era tudo muito arcaico. Era muito tosco. Era muito tosco. Tinha a tal da caixinha de média, que você já pré-calculava as médias todas, ia rodando aquele trem e zerava o início do... Complicado. Mas olha, lá no museu, lá no Queens, tem bastante coisa, inclusive eu doei algumas caixinhas. Esse é um assunto que eu ia levantar agora. O Cris está usando a camisa. Pô, legal a camisa aqui, tá vendo? É um museu de moto que estão montando lá em Belo Horizonte, por enquanto é um museu virtual, mas logo vai ser um museu visitável. E em breve eu vou fazer uma matéria sobre isso daqui, vou catar o... Alexandre. E fazer uma matéria sobre isso daqui, mas isso daqui é um assunto interessante também, museu de moto. Um museu não só sobre as motos, mas sobre como começou o enduro, como várias pessoas, inclusive eu já doei várias coisas para o museu, como eram feitos, desde a caixinha de média, depois a gente passou pelas HP 48, depois as Sharps 1500, 1600, Rally Max, antes do Rally Max, você usa 2 Rally Max, um com a média que está andando e o outro com a média seguinte, próxima, você não tem que perder tempo na troca de média. Exato. E quando chovia?
trocar a planilha, a gente arrancava a planilha, às vezes arrancava 2 folhas, aí tinha que voltar procurando onde é que tinha, qual era... Não, e sem contar que isso daí fazia uma sujeirada, porque onde mudava de página, no trecho, na trilha, ficava aquele monte de folha de papel no chão assim, e eu me lembro que eu passei em algum lugar, uma semana depois do Enduro, estava tudo lá ainda. Mas papel é biodegradável. Não tanto, né? Tecnicamente, menos. Não tanto. Mas, inclusive, a gente pegava a planilha, eu guardava as planilhas, arrancava a folha e guardava dentro da camisa, para poder depois lembrar e fazer a trilha de volta outra vez. Até pouco tempo atrás eu tinha essa planilha do Primeira Independência. Procurei lá, não achei, devo ter botado um arquivo morto desse aí, foi pro lixo, mas é uma pena. Primeira Independência teve história. O Independência começou em 83. São 38 anos que existem do Independência. 38 edições. O que você acha que mais mudou nessas independências de lá para cá, do início para hoje? No último, só para interromper, no último Independência, criaram a categoria de moto vintage. O Euclides correu com uma DT 85, se eu não me engano. Não, é 89. 89. Essa DT, inclusive, hoje é propriedade do Alexandre, do museu. Está lá no museu. Tá aí, tá vendo? Tem uma história, inclusive, tem uns vídeos que falam da reforma dela, da atualização dela. Está com placa já do Mercosul, bonitinha. Pô, legal aí. Mas, e o que mudou no Independência? Na realidade, tudo mudou, entendeu? Antigamente, o Independência era uma aventura. Você pensar em sair do Rio de Janeiro e a Belo Horizonte de moto, foi uma aventura. O segundo saiu de... Nós saímos de Paraty, Taubaté. E as duplas saíram separadas, entendeu? Então tinha gente que nunca tinha feito nunca tinha andado de moto. Isso é importante lembrar que os primeiros Independências eram de dupla. Corriam 2 caras com o mesmo número. E só valia se passasse os 2 no fiscal ao mesmo tempo. Ou na hora que os 2 passassem, mas valia o tempo dos 2. O A e B, né? A e B, tá? Então era uma aventura, você chegava, porque as motos quebravam muito, a relação, não existia esse mercado paralelo de peças hoje confiáveis, tá? Então a relação da DT, você não tinha como comprar uma coroa maior, um pinhão menor, o pneu era aquele, o aro era aquela coisa ridícula que batia, ele quebrava sozinho. Uma vez eu cheguei em Barbacena, tá? Isso é importante, tinha um parque fechado, só o piloto podia mexer na moto, tá? E você podia mexer na moto até meia hora depois do horário ideal do último chegar e depois meia hora antes do horário ideal do primeiro largar, tá? Uma vez eu cheguei em Barbacena com 12, 13 raios quebrados, tá? Tinham soltado do aro, tá? Eu passei no óleo de parafuso, comprei a arruela, eu desmontei o pneu, desmontei todo aquele raio, botei a arruelinha ali dentro para poder alinhar a roda para o dia seguinte. Então a moto chegar era muito difícil, o roteiro não era tão complicado. E a média, cara, você perdia 5 mil pontos e ficava entre os 10, na boa, tá? Era coisa... Não existia esse negócio de... O PC era 900 pontos. Então, 900, se você não passasse do PC, perdia mais 900, tá? Então, era tudo muito mais tranquilo, tá? E a coisa foi evoluindo com a eletrônica chegando, as motos melhoraram estupidamente, hoje as motos são confiáveis ao extremo, tá? Elas praticamente não quebram, tá? Então perdeu um pouco daquele espírito de aventura e a coisa virou mais competição mesmo. Então a coisa tá ali no segundo, no 10º de segundo, tá? Então... E as médias são mais altas? As médias, exatamente, pela chegada da eletrônica, das motos melhores, suspensão melhor, o que aconteceu? A tolerância foi diminuindo. Então hoje você perde 20, 30 pontos num dia de prova antigamente nós fazíamos um dia inteiro com 8, 10, 15 PCs, tá? Hoje você pega 150 PCs num dia de prova. E com 150 PCs o cara perde 20 pontos. Porque é muito preciso. Entendeu? E já houve várias tentativas de fazer coisa, já houve depois que teve o PC-1, quer dizer, justamente para você descartar aquele PC que você deu um azar, você entrou errado, que quebrou um pouco antes. Então, tudo foi evoluindo.
Então hoje a coisa está muito difícil, tá? Então hoje, por exemplo, tem um sistema de cada dia de prova, não era assim, tá? Então hoje em dia, cada dia vale uma prova, na realidade cada dia vale duas provas, é o neutralizado é uma prova e a segunda parte é outra prova, você conta ponto, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Então isso é importante, uma coisa que mudou muito, não adianta, já aconteceu comigo, de eu estar mal numa primeira etapa dessa, eu sei que não vai adiantar, porque se eu estou 5 minutos atrasado, eu não vou conseguir recuperar aquilo. Então eu corto e vou para pegar para o neutralizado principal para disputar a segunda parte. Depois tem até uma coisa engraçada, foi no terceiro Independência, largamos de São Paulo, nós fizemos um passeio lá, e praticamente ninguém abasteceu, né? Sou de Minas e teve uma hora que acabou a gasolina. Acabou do meu duplo estava de XL, consegui mandar um pouco mais. Estava Cláudio Figueiredo. E acabamos comprando gasolina de uma Brasília lá, que estava lá numa fazenda. Chegamos em, não vou lembrar o nome da cidade, mas é no sul de Minas. Não, até São Lourenço. Chegamos lá e disse, olha, não dá para sair daqui, estamos muito atrasados, não vai dar para entrar na prova, vamos para Itajubá. E fomos pelo asfalto para Itajubá. Eu falei, não, que chega em Itajubá? 10 quilômetros por aqui. Se eu não me engano é Cristina, alguma coisa assim. Tá? Fomos para Itajubá. Chegamos em Itajubá no horário cravado, não tinha chegado ninguém. Dali em diante até São Lourenço, nós fomos a única dupla andando na prova, porque todo mundo tinha ficado no lamaçal entre esse lugar e Itajubá. Ninguém passava, isso saiu. Tinha foto das duas rodas, aquele monte de moto atolada numa estrada enlameada. Eu não sei, porque nesse Independência, no terceiro Independência, eu também fiquei sem gasolina. Mas eu fiquei sem gasolina antes de Camanducaia, num morrão que tinha para subir, que era de lama, e o meu duplo, o Carlão, estava me rebocando. Ah, mas aí foi o subidão das mulheres, não foi? Não, o subidão das mulheres era chegando. Era chegando. E nessa subida, era uma subida, a subida era simples, não tinha nada de especial, só que tinha chovido para boa, estava uma lama enorme. E ele começou a me rebocar, só que ele me rebocando, ele jogava a lama para cima e vinha na minha cara, e eu não conseguia ver nada. Aí eu comecei a cair, porque eu não estava vendo o que tinha na frente. Aí eu falei, para, isso não vai dar certo, vai você, traz a gasolina para mim. Só que ele foi, mas na hora de voltar ele tinha que subir o morro de volta. Saímos dali, a gente abandonou a prova ali, porque não tinha a menor condição. E à noite choveu, tinha trovão, me lembro que os trovões eram tão altos que a gente acordava, dormindo, acordava com o barulho do trovão. Tem uma coisa, né? Esse aí no dia seguinte nós saímos de São Lourenço debaixo de chuva. Eu sei, eu lembro. Céu negro. Eu inclusive passei num rio que tinha logo depois de São Lourenço, naquela região de Minduri, por ali. Passei no rio ainda com água no meio da roda, mas o pessoal que veio atrás foi complicado o negócio. E o que deu mais raiva é que quando a gente desistiu, a gente abandonou no segundo dia. E voltamos para o rio. Quando descemos a serra, que chegamos na Dutra, estava um senhor sol. E a gente começou a xingar todo mundo. Coisas da Independência, o pessoal que tem feito há pouco tempo nem sabe isso, porque os últimos 4 ou 5 não choveu. E o Independência chovia, tá? Era padrão da Independência. Vai chover. E não tem chovido. Só não sabia que dia que era, se era o primeiro, o segundo, o terceiro. Normalmente o último chegava com sol. Chegava em Belo Horizonte com sol. Com sol, sempre. Mas cruzava a serra debaixo de chuva. Exato. Bom, Euclides, essa nossa conversa aqui dá para durar 3 dias falando. Não, mas depois que encerrar aqui, nós vamos continuar conversando aqui. Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Só não vai pro ar. Hoje, né, uma criança. Isso. Mas, Euclides, nós acabamos aqui de falar em 50 anos de motociclismo. O que você resume disso tudo? Bem, eu acho que o mais importante aí foram as amizades que eu fiz ao longo desse caminho, entendeu? Eu hoje tenho inclusive meu compadre lá, o Marcelo, que é uma pessoa que eu prezo muito, que veio por causa do Enduro. A minha esposa, que se integrou nisso também, participou de 24 independências, tá? Então, e foi uma coisa difícil. Hoje mesmo eu estava lendo aí num grupo desse aí, de um filho de um endurista que vai nascer, como é que vai ser. Eu disse, olha, conselho, vou dar o mesmo conselho aqui. Quando o meu filho nasceu, o Ian, era um fim de semana era dele, o outro era da moto, porque eu ia com a moto. Eu dei esse conselho hoje, tá? Um fim de semana era do Ian, o outro fim de semana era da moto, porque a moto não era só eu sair de moto, a Mônica tinha que ir comigo, entendeu? Então o Ian tinha que ser despachado em algum lugar.
Então um bebê de colo Sim. é uma coisa complicada, mas se você deixar, porque seja 2, 3 meses, tá? Você ficar presente o tempo todo, nunca mais, entendeu? Nunca mais você vai conseguir um alvará. Alvará é um problema sério. Alvará é um problema sério. Eu realmente, graças a Deus, não tive esse problema. Hoje mesmo eu falei para a Mônica ontem, ó, vou lá para Carvalhos lá que o Arlindo quer fazer uma entrevista comigo. Tudo bem, vai, não tem problema nenhum. Se eu viesse de moto também, não vim de carro porque estava chovendo, estava frio, e eu tenho que pegar minha outra moto, que daqui eu acabei de comprar um outro museu, para levar para o Rio, uma DR-350, que está vindo de Varginha, chegou aqui ontem e eu vim buscar. História complicada. História complicada, mas a moto está indo e... Entendeu? Então eu acho que o mais importante, o que eu mais prezo, não é a história, porque as motos foram passando, gostaria de tê-las todas na garagem, tá? Mas infelizmente não tive como. Agora as amizades estão aí, são muitas, muitas e muitas no Brasil inteiro, tá? Se eu for no Rio Grande do Sul, tem amigo meu lá, se eu for no Nordeste, amigo meu lá, se eu for em Mato Grosso, tem amigo meu lá, entendeu? Tudo amigo feito a partir de motocicleta. Tudo a partir de motocicleta, e muito ajudou isso foi quando a Mônica fez a turma da Mônica, né? Sim. Que então ela fazia... A turma da Mônica, a Mônica, a esposa dele, ela organizava as hospedagens do Independência. E era conhecido como a turma da Mônica, porque aquele bando de gente... Não, mas tinha adesivo, turma da Mônica. Tinha adesivo, turma da Mônica. Aquele bando de gente pro mesmo hotel, pro mesmo restaurante, e virou a turma da Mônica. Para encerrar isso daí... Basicamente é o seguinte, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. E Euclides levou uma boa vida. Não boa vida no sentido de boa vida, mas no sentido de levou uma vida de uma forma bem legal. Euclides, foi um prazerzaço ter você aqui. Outra hora vamos repetir essa entrevista, a gente vai falar de outro assunto qualquer, porque tem assunto. O cara que correu de RD 350 nas 24 horas de Interlagos. Saiu dali para R5, não era RD, foi antes da RD. R5, que se a RD era conhecida como Viúva Negra porque não parava, a R5 tinha menos freio ainda. A R5 freia tambor. Freia tambor, mas a RD também. Não, a RD tinha um disco na frente. Ah, é? É. Foi mal. Mas enfim, então é isso. Queridão, valeu, muito obrigado, um abraço. Um abraço aí. Galera, valeu. E aí? Viram o que é persistência e amor às motos? Esse cidadão é um relato vivo de uma parte da cultura brasileira. Espero que tenham gostado. Valeu, galera. Não esqueçam de curtir, dar um like, se inscrever no canal. Até a próxima. Sábado estamos na área. Tchau. Fui. Minha moto venenosa vai passando